dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. No capítulo de hoje, falando sobre Jesus é superior à lei, nosso segundo episódio da nossa série, vamos falar sobre a transformação e a transição entre a lei e a graça. Quais foram os principais pontos? Este nosso novo bloco de versículos da carta de Hebreus nos introduz em uma das argumentações teológicas mais profundas e fascinantes do Novo Testamento: a transição da lei de Moisés para a graça de Cristo, explicada através da mudança do sacerdócio. Para provar aos seus leitores judeus que o sacrifício de Jesus na cruz era definitivo e superior a rituais do templo, o autor sagrado recorre à misteriosa figura histórica de Melquisedeque, o rei e sacerdote que abençoou Abraão no Gênesis. O argumento central aqui é simples, mas revolucionário. O antigo sistema faliu porque dependia de homens imperfeitos. O novo sistema triunfa porque se baseia na vida indestrutível do Filho de Deus. Um é perecível porque homens precisam exercitar. Outro é imperecível porque depende da graça de Deus e não da condição humana, mas da graça de um Deus revolucionário. Vamos começar com nossos versículos chaves para assim a gente entender e se aprofundar mais nesse estudo, nesse devocional. Hebreus capítulo 7, versículo 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? O problema da imperfeição. O autor começa seu teste teológico, usando uma cláusula condicional da irrealidade. A palavra-chave aqui é teleioses, perfeição, no sentido da maturidade espiritual. A remoção real da culpa, do pecado, do acesso direto a Deus. Ele argumenta que o sacerdócio da tribo de Levi, iniciado por Arão, fosse capaz de dar ao ser humano essa reconciliação definitiva, o sistema estaria completo. A profecia da mudança. Para provar que o próprio Antigo Testamento reconhecia sua fraqueza, o autor ele cita implicitamente o Salmo 110, versículo 4, onde Deus promete o Messias que seria sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A lógica, ela é cirúrgica. Deus prometeu um outro tipo de sacerdote, séculos depois de dar a lei a Moisés. É porque o modelo antigo era temporariamente ineficiente, ou seja, a lei ela teve o seu vigor, ela teve a sua particularidade, ela teve a sua função durante um tempo, durante um período, até que viesse o sacerdote perfeito, que é Cristo Jesus. Nós devemos nos sujeitar a Cristo Jesus, porque somente Ele é o sacerdote real, perfeito, o sacrifício perfeito. Foi um só e acabou. Aplicação. Muitas das vezes, tentamos alcançar a paz interior e a perfeição diante de Deus através do legalismo, cumprindo regras rígidas, rituais externos
ou agendas religiosas exaustivas. Esta passagem nos lembra que o esforço humano e as estruturas religiosas formais não conseguem limpar a nossa consciência. O alívio real da culpa não vem de nós fazermos para chegar a Deus, mas do que o nosso sumo sacerdote Jesus fez por nós. Ele se entregou. Ele deu a sua vida. Ele foi para a cruz para assim nos dar a vida eterna, nos dar a salvação. Animal nenhum tem consciência para fazer o que Jesus fez. Somente Ele se entregou. E foi de livre e espontânea vontade. Não foi algo que Ele tenha feito por obrigação ou porque alguém falou para Ele fazer simplesmente aqui nesse mundo. Mas Ele fez porque Deus tinha um plano traçado para Ele. Plano esse que eu e você fazemos parte no dia de hoje. Hebreus 7, versículo 12. Pois quando há mudança de sacerdote, necessariamente há também a mudança da lei. O vínculo indivisível. Este versículo estabelece uma axioma jurídico e teológico fundamental. No pensamento judaico, a lei de Moisés e o sacerdócio levítico eram duas faces da mesma moeda. A lei dependia dos sacerdotes para aplicar os sacrifícios pelos pecados do povo, ou seja, um dependia do outro. A lei dependia do sacerdote, o sacerdote fazer o sacrifício do animal. Então, deixava de ser algo divino. E quando Jesus vem, ele torna o sacrifício dele algo divino. A mudança radical. Metateses. A palavra grega para mudança é metateses, que significa transposição, transferência ou revogação de um decreto. O autor está dizendo que Jesus mudou a engrenagem central do relógio. Como Jesus não pertencia à tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá, que não tinha direito ao altar, ele não poderia ser um sacerdote sob as regras de Moisés. Portanto, para que Jesus assumisse o sacerdote, toda a estrutura jurídica da antiga aliança teve que ser alterada e substituída pelo regime da graça. Ou seja, não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça. A graça imerecida de Deus nos alcançou e nos preenche por completo. Já a lei ela tinha suas falhas. Então Cristo Jesus ele tinha que sobrepor a lei, passar a lei. Como ele mesmo diz, eu não vim para abolir a lei, mas sim para cumprir. Jesus é o cumprimento. A lei começou lá em Moisés e se cumpriu com Cristo. Ele é o Messias indicado em toda a Escritura, em tudo que foi passado. E hoje a gente precisa se adequar à graça. A graça não é porque eu uso da graça que eu vou pecar deliberadamente. Entende? Não é porque estou sob a graça, que eu vou pensar, mas Jesus me perdoa. Mas Jesus sabe como é que é Jesus, né? Jesus é bonzinho. Jesus, ele me perdoa. Não. A graça não é para que a gente venha a pecar deliberadamente, mas para que a gente tome a consciência do que a lei não fazia a gente tomar. Entende? Porque uma coisa é você fazer algo por uma obrigação. De tanto fazer algo por obrigação, acaba se tornando algo engessado. Agora, de tanto você fazer algo por amor,
aquilo se torna indispensável e se transforma do pecado, se transforma na graça. Jesus é maravilhoso. Aplicação. Não tente viver com os pés divididos entre os dois mundos espirituais. A condenação da lei e a liberdade da graça. A mudança da lei significa que as regras de sacrifícios de animais, purificações rituais e feriados da antiga aliança foram cumpridas e superadas em Cristo Jesus. Viva na realidade da nova aliança, sabendo que o seu relacionamento com Deus hoje é baseado no amor, na fé e no sacrifício único de Jesus, e não no medo de violar ordenanças ritualísticas da antiga aliança. Vamos lá para Hebreus? Hebreus 7, versículo 16. O poder da vida indestrutível. Um sacerdote não de acordo com uma ordem legal da descendência humana, mas de acordo com o poder de uma vida indestrutível, de acordo com a vontade do próprio Deus. O próprio Deus, o Criador do universo, do céu, da terra, foi Ele, o próprio Deus, foi Ele quem pegou e libertou a gente da escravidão do pecado, da escravidão do sacrifício. O próprio Deus, o próprio Pai. A gente muitas das vezes tende a falar assim: ah, mas Deus, ele voltou atrás? Não, Deus não voltou atrás. Tudo foi planejado antes. Deus tinha um plano para a humanidade com Adão e Eva. Adão e Eva foi lá, fez caquinha, Deus foi lá, consertou e traçou uma rota. E é assim que Deus age. Deus, ele não volta atrás, ele corrige de todas as formas, tanto a nossa vida quanto aquilo que ele planejou. Deus planejou tudo. Carne versus espírito. O autor, ele contrasta as credenciais da qualificação dos dois sacerdotes. Os sacerdotes da ordem de Arão assumiram o cargo baseado em uma lei de mandamentos carnal e humana, ou seja, sua única qualificação era a genética, comprovar que eram filhos de levitas, e a sua eficácia terminava quando eles morriam. Uma vida indestrutível. Jesus, contudo, foi estabelecido sacerdote com base na dinamim, o poder de uma vida. Um termo grego magnífico que significa indissolúvel, que não pode ser destruído, que resiste à dissolução. A morte tentou reter a Jesus, mas a ressurreição provou que a sua vida é eterna. O seu sacerdócio não corre o risco de ser interrompido por um túmulo. Ele permanece intercedendo por nós para todo o sempre. Por isso devemos levar as nossas orações e súplicas, como descrito lá em Filipenses capítulo 4. Nossas orações e súplicas devem ir direcionadas a Deus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que pode todas as coisas. E somente através de Cristo Jesus é que a gente tem uma vida diferenciada. E é aquilo, o reinado de Jesus é eterno, é para sempre, não tem meio termo, é para sempre. Aplicação. Os líderes humanos mandam, falham, envelhecem, morrem. Instituições e projetos humanos balançam com as crises da vida, mas o seu intercessor no céu, Cristo Jesus, tem uma vida indestrutível. Quando você se sentir espiritualmente fraco, desanimado
ou achar que suas orações não passam do teto, lembre-se de que o poder que sustenta a sua salvação hoje é o mesmo poder da ressurreição que venceu a morte. Cristo vive para sempre para garantir a sua vitória. E é isso. Cristo vive, reina e quer nos resgatar. O resgate de Cristo não é um resgate qualquer, é um resgate fundamental. Hebreus 4, versículo 19. Pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma e introduzida uma esperança superior pela qual nos aproxima de Deus. A falência funeral da lei, funcional. O parêntese do versículo 19 é uma das afirmações mais contundentes do Novo Testamento. Pois a lei nada aperfeiçoou. A lei era excelente como um espelho para mostrar o pecado, mas era impotente como um remédio para curá-lo, ou dar ao homem capacidade de superá-lo. O novo caminho de acesso. Um contraste com o fracasso da lei em aproximar o homem de Deus, já que no templo comum apenas o sumo sacerdote estava uma vez por ano no Santo dos Santos, há a introdução de uma melhor, superior esperança. Essa esperança não é um desejo incerto, mas uma âncora segura. É através dessa nova realidade espiritual que realizamos o que a lei nunca conseguiu proporcionar. Nos aproximarmos intimamente de Deus, sem véus, sem medo e com total liberdade. Foi para isso que Cristo Jesus entregou a sua vida. Não para dizer que a lei, a antiga lei, ela não serve para nada. Serve. E serviu para muitas coisas. Porém, o sacrifício de Jesus nos deu livre acesso. Você imagina, hoje eu estou aqui em Patos, Paraíba, mas eu moro no Rio de Janeiro. Você imagina eu tendo que ir uma vez ao ano em Israel. Não é uma vez só, não. Tem outras festas também que a gente tem que participar. Imagina eu, pelo menos uma vez ao ano, ter que ir para lá para selecionar um bode, ou um bode não, oh meu Deus, esqueci o nome do animal. Uma ovelha, ou uma pomba, ou uma cabra, ou uma rolinha, ou enfim. Tem vários animais, para cada animal tem um tipo de... Cada animal sacrificado tem um tipo de pecado que é extinguido ali. Quando você pega os 620 preceitos lá da lei mosaica, que a gente só pega os 10, mas são 620 preceitos aproximadamente. Quando a gente pega lá os 620 preceitos, é que a gente olha, cada pecado tem um animal. Não ia mais ter animal nesse mundo. Não ia mais. Porque o povo peca. Quer ter que ter um por hora. Porque se fosse uma vez ao ano, o povo não ia lembrar mais do pecado. E daqui a pouco ia cometer, e é isso. Por isso a infalibilidade da lei. Não que ela seja imperfeita de completo. Ela serviu para um povo em uma época, em uma situação, em uma circunstância. Mas Cristo Jesus, o perfeito, veio para que essa lei ela pudesse vigorar, né? E assim a gente pudesse ter a liberdade em Cristo Jesus. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Nós não somos mais prisioneiros. Nós temos livre acesso a Deus.
E por termos livre acesso a Deus, não vivemos mais como vivíamos antigamente, com medo, angustiado, sem um rumo, indo, sacrificando, mas a mudança de vida não existindo. E é isso. Aplicação prática. A sua vida de oração não precisa ser marcada pelo medo do distanciamento sob a antiga lei. O povo ficava do lado de fora do templo, morrendo de medo, sob a melhor esperança trazida por Jesus. Você tem o privilégio de entrar direto na sala do trono do Pai a qualquer hora do dia, da noite. Desfrute desse acesso. Use essa esperança superior para cultivar uma intimidade real com Deus, através da oração diária, sabendo que você é plenamente aceito por causa de Jesus. O capítulo 7 de Hebreus é o ponto de virada teológico da carta. O autor começa resgatando a história de Melquisedeque, Gênesis 14, mostrando que ele era rei de paz e de justiça, sem genealogia registrada, assemelhando-se ao Filho de Deus. Ele prova que Melquisedeque é superior a Abraão e a Levi, porque Abraão lhe pagou os dízimos e recebeu a sua bênção. Na segunda metade, onde se encontram os nossos versículos, ele demonstra que o nascimento de Jesus na tribo de Judá quebrou exclusividade levítica, revogando o mandamento superior por causa da sua fraqueza e introduzindo uma aliança muito superior, selada por um julgamento divino eterno. O capítulo termina descrevendo Jesus como sumo sacerdote perfeito que precisamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima de Deus. A mensagem unificada deste estudo é que o antigo sistema religioso, baseado na lei e no sacerdócio humano, faliu em sua tentativa de reconciliar perfeitamente o homem com Deus. 7, 11 e 19. Tornando imperativa uma mudança jurídica radical na estrutura da aliança. Essa mudança foi plenamente realizada em Jesus Cristo, que assumiu o papel de nosso eterno sumo sacerdote. Ele não depende de títulos humanos ou linhagens físicas, mas governa pelo poder da sua vida indestrutível. 7,16. Após ressurgir dos mortos, graças a esse ato soberano, fomos libertos do peso do legalismo. Recebemos uma esperança superior, 7,19, que rasgou o véu da separação e nos garantiu o direito e o privilégio de andarmos em total intimidade e comunhão diária com o Deus Todo-Poderoso. Andamos com Deus porque Cristo Jesus sacrificou-se por nós, deu a sua vida por nós. E hoje só precisamos obedecer. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar que a tua lei, Pai, ela serviu para um povo que precisava de uma direção. E Cristo Jesus serve para todos os povos que necessitam intimidade contigo. Possamos, Pai, sermos íntimos, te buscar o teu santo nome e estar contigo em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.